Olá pessoal, aqui é o professor Walter Araújo, professor da disciplina de Cálculo 1, do curso de Licenciatura em Matemática em AD do campus São João dos Patos. E hoje nós vamos iniciar a parte 2 da unidade 1, dando continuidade ao estudo das funções reais. Hoje nós vamos falar sobre função seno e cosseno, função tangente e cotangente, função secante e cossecante. Lembrando que esses tópicos já foram trabalhados na disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 1. Nós trabalhamos esses tópicos lá. Vale ressaltar que vocês podem voltar, olhar o conteúdo, olhar os vídeos, as questões resolvidas, muita coisa está por lá. Hoje é mais um lembrete. Função seno é definida da seguinte forma: é toda função f de r de menos 1 a menos 1. Então, lembrando que a função seno a gente pode pegar todos os reais, porém, ela só está definida a sua imagem entre menos 1 e 1, né? É aquela função sinuosa. Função seno, a gente define como f de x igual ao seno de x ou simplesmente y igual ao seno de x. Essa tabela são tabelas dos valores notáveis, também nós já trabalhamos isso, né? Os mais importantes, onde o seno é nas angulações 0, 90, 180, 270 e 360. Então, nós temos que o seno de 0 é 0, o seno de 90 é 1, o seno de 180 é 0, o seno de 270 é menos 1 e o seno de 360 é zero. O gráfico tem essa seguinte estrutura, né? Observe que essa estrutura do gráfico é uma estrutura sinuosa, então a gente chama esse gráfico aqui de senoide. O gráfico da função seno é a nossa senoide. Observe também que a imagem está entre menos 1, que é esse ponto aqui, até 1, né? Toda essa curva sinuosa é compreendida entre menos 1 e 1. E também a gente define uma coisa chamada período. Então, se você observar, se a gente pegar aqui de 0, ela vem nessa curva e aí vem até 2π. Passou disso, volta a repetir a mesma curva, até 4π. Se você olha para cá também, de 0 a menos 2π, é a mesma curva. De menos 2π a menos 4π é a mesma curva. Então, ela tem um período 2π. Função cosseno. É toda função f de r de menos 1 a 1 ao quê? F de x igual ao cosseno de x ou y igual ao cosseno de x. Os valores notáveis fica o seguinte: o cosseno de 0 é 1, o cosseno de π sobre 2 é 0, o cosseno de π é menos 1, o cosseno de 3π sobre 2 é 0, o cosseno de 2π é 0. Lembrando que 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, isso convertido em graus é 0, 90, 180, 270 e 360, respectivamente, né? O gráfico da função cosseno, se a função seno tinha um gráfico também sinuoso, a função cosseno também tem um gráfico sinuoso, onde esse gráfico, se no seno chamava-se de senoide, no cosseno é chamado de cossenoide. Cossenoide. Observe também que o gráfico cosseno também é limitado de menos 1 a 1 e que vale para todos os números reais, é o eixo x inteiro, não tem restrição. Porém, o período, que é aquela parte do gráfico que não se repete, se você começa aqui, em 0, ela também vai até 2π. Observe que essa curva sinuosa, ela não repete nenhuma parte, mas de 2π para frente, a mesma curva se repete até 4π. Se você anda também no sentido negativo, né, que dentro do ciclo trigonométrico seria o sentido horário, você também anda aqui
de 0 a menos 2π, de menos 2π a menos 4π, e assim sucessivamente. Observe que o período dessa função é 2π. E agora a gente vai definir o que é domínio, imagem, período da função, tanto seno quanto cosseno. Então, inicialmente, vamos trabalhar com a função seno, mas tudo que for explicado da função seno vai valer para o cosseno. É identicamente a mesma coisa. Imagem, domínio e período. Tanto a imagem como o domínio como o período do seno e cosseno é o mesmo. Imagem de menos 1 a 1. O domínio são todos os reais, qualquer número real você pode calcular. E o período é 2π. No caso geral, funciona o seguinte. Nós temos f de x igual a 1a, que é um número solto, né? Digamos que é um termo independente, mais 1b, que é o coeficiente do seno, vezes o seno de mx mais t. Tá? Então, observe que aqui nós temos um númerozinho preso aqui, ó, esse mx, né? Está multiplicando exatamente o ângulo da função. Com isso, a gente consegue automaticamente trabalhar a imagem, domínio e período. A imagem da função seno fica o seguinte: se este b bem aqui for negativo, ó, então como é que fica a imagem? Fica a menos b e a mais b. É como se a gente pudesse trocar tudo isso aqui por menos 1, que é o valor mais baixo, então ficaria a mais b vezes menos 1, então fica a menos b, e tudo isso aqui sendo 1, portanto ficaria a mais b. Então, a menos b e a mais b se o b for negativo. Porém, se esse b aqui for positivo, aí você troca essas posições. Você fica com a mais b e a menos b. Tem que fazer essa... tem que observar exatamente esse coeficiente do seno, também do cosseno, porque essa fórmula geral também vale para o cosseno, porque para você não correr o risco de colocar a primeira coordenada, né, maior do que a segunda. Por isso a importância de observar se o b é positivo ou se é negativo, tá? O domínio é real, a gente já discutiu sobre isso, e o período tem essa fórmulazinha aqui, digamos que uma fórmulazinha mágica, para a gente calcular o período tanto do seno quanto do cosseno. 2π sobre o módulo de m. Lembrando que o m está aqui, ó, esse carinha preso junto com o ângulo, né? É calculado em módulo, porque período é parte que se repete, então não faz sentido a gente calcular um período negativo, tá? Então, período sempre é positivo. Por isso a importância desse módulo. E óbvio que tudo que nós analisamos aqui, a mesma coisa vale para o cosseno, tá? Então a gente pode trocar aqui essa aí, seno, e botar cosseno, que tudo isso aqui vai valer. Ok? Vou fazer um exercício. Construa os gráficos das funções a seguir. Temos a função f e temos a função... ambos são função f, tanto a quanto b, só que com uma envolvendo o seno e o outro envolvendo o cosseno. Tá? Observe que essas funções não envolvem só o seno. Então a gente está puxando o que nós pegamos na primeira aula, e observe que a minha função f está definida. Se o x for negativo, ela vem com menos x. Lembrando que menos x é uma reta. Menos x é uma reta e é uma função, menos a função identidade, né? Então, ela vem lá de cima, dividindo esse segundo quadrante aqui ao meio. Então, digamos que a reta, ela funciona da seguinte forma. A função menos x está aqui. Essa aqui é a menos x. Lembrando que ela é definida para x menor do que zero. Por isso, nós construímos para cá. Já a função módulo do seno de x, pessoal, aí você pensa o seguinte, o módulo de seno de x vai ser definida para o seno de x maior ou igual do que zero. Lembrando que acontece o seguinte, ó, de 0 até π faz isso, a curva vem lá em cima, triscou, voltou aqui, de 0, e esse bem aqui é o π. No 2π, a curva é aqui embaixo. Só que na hora que eu colocar a curva aqui embaixo, só tracejar assim, o que vai acontecer?
você está observando que aqui embaixo a imagem é negativa, só que ele está dentro do módulo. O que vai acontecer? Essa parte negativa vai ser produzida aqui em cima. Então, a gente não vai fazer essa curva aqui embaixo. Nós vamos fazer essa curva aqui em cima. Tá? E assim vai seguir sucessivamente para os demais casos. Então, nós vemos com uma reta decrescente e aí a curva vai fazendo essas ondulações estritamente positivas. Observe, vale observar, eu vou botar como observação, essa função f, ela é uma função maior ou igual do que zero para todo x pertencente aos reais. Ou seja, se alguém perguntar nessa função, existe algum valor de x aonde a função vai dar negativa? Não existe. Tá bom? Porque a função está aqui, está escrita aqui. Tá? O formato da função é esse. Lembra da história da formiga? Se a formiga descer aqui nessa função, ó, na função menos x, ela consegue ir na função módulo de 100 de x perfeitamente, porque essa função não tem nenhum buraco. Ela vai continuar assim. Então, significa dizer que a formiga ela consegue percorrer a função por todos os reais. Então, se a gente perguntar quem é o domínio desta função aqui, essa função ela tem domínio real, tá? É uma função que nós chamamos de função contínua. Na letra B, a função f também que nós chamamos, já tem um quesito diferente, tá? Então, o que você observa? É que nesta função, nós vamos construir aquela função auxiliar para poder resolver a nossa problemática. Vamos logo fazer a função 1 mais cosseno de x por x maior ou igual do que zero. Lembrando que a função cosseno de x é uma função que vem aqui. Ó. Ela vem aqui, trisca aqui no π sobre 2, vai lá embaixo, no π, volta aqui no 3π sobre 2 e faz isso. No 2π, tá? Lembrando que aqui seria o 2π. Só que esta função é apenas o cosseno de x, mas ele está dizendo que é mais 1. O que vai acontecer com essa função? Nós vamos subir a unidade. Se ela estava começando no 1, ela vai começar no 2. Se aqui embaixo era menos 1, ela vai tocar aqui. Então, nós vamos produzir essa curva aqui na parte de cima. Então, vamos lá e vamos fazer essa produção na parte de cima. Então, ela vem aqui, a função sai dentro dessa curvatura, toca aqui, vai lá embaixo, voltou e fez isso. Então, essa é a função 1 mais cosseno de x. Aí, mas eu preciso da função também menos x ao quadrado mais 1, mas tem uma parábola. Então, se a gente fosse construir a parábola, né, lembrando que a parábola, essa parábola aqui, ela vai cortar aqui no 1, e as raízes dessa parábola aqui, pessoal, é menos 1 e 1. Então, são as raízes. E a concavidade dela é virada para baixo porque o A dela é negativo. Então, o que acontece? Só que ela só é para x menor do que zero. Se nós fôssemos fazer a parábola, ela ia pegar as duas partes aqui, ó. Mas aí a gente não vai pegar as duas partes. Nós vamos pegar apenas uma parte da função, porque ela está sendo definida só aonde vai cortar, que é exatamente no menos 1. Observe que a função ela vem aqui, parou aqui, e ela continua lá em cima, porque a função é a função virt, né? Então, essa aqui é a nossa função f. Tá? Aqui também é a nossa função f. Voltando à história da formiga, você pode percorrer a função, mas quando chega bem aqui, exatamente quando x é zero, ela não consegue continuar na linha verde, porque existe esse salto do 1 para o 2. O que isso está dizendo? Que a função é uma função descontínua no x igual a zero. Significa dizer, pessoal, que esta função, se eu for, quem é o domínio desta função? São todos os reais.
tirando o zero, porque no zero ela não está definida. No zero aqui, nós temos problemas no zero. Tá? Isso em termos de continuidade. Tá? No zero, eu consigo calcular no zero, porque o f de zero fica aqui, é 2, mas eu não consigo calcular o f de zero aqui na função de baixo. Então, o domínio dessa função é os reais, porém, em termos de continuidade, ela tem uma problemática no zero, porque ela não dá para continuar, porque o ponto igual a zero é um ponto de interferência na função. Ok? Função tangente. É toda função f de d em R, onde o d é um x pertencente aos reais, tal que o x é diferente de π sobre 2 mais kπ, com k pertencente aos inteiros. Tal que o f de x é a tangente de x, ou simplesmente y igual a tangente de x. Né? Os valores notáveis e o gráfico da função funcionam o seguinte. Né? Vale ressaltar, pessoal, que tangente também ela pode ser escrita como dentro das nossas relações trigonométricas como seno de x dividido pelo cosseno de x. E como tem um cosseno aqui embaixo, tem que ressaltar que o cosseno de x tem que ser diferente de zero. Por isso, quando o cosseno for zero, a função tangente não existe. É por isso que aqui em π sobre 2 não existe. Por quê? Porque o cosseno de π sobre 2 é zero. Então, a gente não consegue fazer essa divisão por zero. Tá? Isso é como a função tangente, né? Tangente, seno, cosseno são funções cíclicas que se repetem, né? Tem período. Então, isso não vai acontecer só no π sobre 2. Vai acontecer no π sobre 2 e todos os seus múltiplos kπ. Por exemplo, essa linha tracejada no gráfico no π sobre 2, qual é o próximo múltiplo? 3π sobre 2, o próximo múltiplo, bem aqui, seria o 5π sobre 2, o próximo 7π sobre 2 e assim sucessivamente. Então, se eu for voltar também, aqui tem os π sobre 2, e esse carinha bem aqui também, ele é o menos π sobre 2. Com isso, o que acontece? É que quando o gráfico encosta nas proximidades dessa restrição do domínio, ele não pode cruzar, ele não vai cruzar essa linha tracejada do π sobre 2 e os seus múltiplos. A função apenas vai encostar, tá? E ela vai tender para o infinito, quando se aproxima aqui de π sobre 2 pela direita, mas também se eu fosse aproximar de π sobre 2, de π sobre 2 pela esquerda, ela vai tender para mais infinito, mas se eu me aproximar de π sobre 2 pela direita, a função aqui embaixo, ó, ela já tende para menos infinito. Isso é importante porque a gente está fazendo a construção dos limites. Então, eu estou pegando um x que está se aproximando de π sobre 2 na função tangente, eu já sei que a imagem da tangente vai para mais infinito se eu vier pela esquerda, mas se eu vier pela direita, ela já vai para menos infinito, tá? Então, aí a gente vai ver futuramente, quando for definir limite, que o limite da tangente de x, quando o x se aproxima do π sobre 2 aqui, ó, ele não existe, porque se eu analiso pela esquerda vai para mais infinito, e se eu analiso pela direita vai para menos infinito. E limite precisa ter o mesmo valor, tá? Adiantando um pouquinho do que a gente vai ver futuramente. Então, esse é o gráfico sinuoso, né? Observe que o tamanho do período do gráfico é π. Então, se você observa aqui de 0 até π, né? É a parte que não se repete, e assim sucessivamente, tá? Imagem real, observe que o gráfico ele vem de menos infinito aqui de baixo, ó, e vai, né? Vou botar assim, ele vem aqui de menos infinito, e ele vai para mais infinito. Então, pega todos os reais na imagem. Então, com isso, a gente consegue definir domínio, imagem e período da função tangente. Imagem, como a gente acabou de colocar, a imagem são todos os reais, e o domínio também, como a gente acabou de frisar,
ele é todos os valores reais, desde que seja diferente de π sobre 2 mais kπ, né, que são os seus múltiplos. E o período é π, que a parte se repete. E aí a gente pode construir um caso geral, idêntico ao que nós construímos lá para o seno e para o cosseno, ficando A mais B vezes a tangente de mx mais t. E aí a gente continua com o caso geral, a imagem também sendo todos os reais, e o domínio, a gente vai simplesmente pegar tudo que tem dentro da tangente, que é o ângulo, e fazer tudo isso aqui diferente do π sobre 2 mais aqui. É sempre assim, tá? Pegue tudo que tem dentro e faça diferente de π sobre 2 mais kπ, e aí você vai atrás do x para você encontrar quais são as restrições. E o período muda. Lembra que a fórmula do período lá do seno e do cosseno a gente tinha aqui 2, aqui a gente não tem, fica simplesmente π sobre o módulo de m. Tá bom? Então, pessoal, continuando aqui, agora vamos falar sobre a função cotangente, tá? Na função cotangente, funciona o seguinte: qual a definição? É toda função f de d em R, onde o d, que é o domínio, é um x pertencente aos reais, tal que o x é diferente de kπ com k pertencente aos inteiros. Tal que o f de x é igual a cotangente de x, ou y simplesmente igual a cotangente de x. Não vamos esquecer, pessoal, antes de falar aqui dos valores notáveis do gráfico, que a cotangente de x, ela é o inverso da tangente. Então, ela é 1 sobre a tangente de x. E como a tangente é o seno sobre o cosseno, portanto, já que é o inverso, fica cosseno de x sobre o seno de x. E, por sua vez, aqui fica uma função do estilo racional, e a gente sabe que o denominador não pode ser zero. Então, eu estou dizendo que o seno de x tem que ser diferente de zero para obedecer ao domínio. E onde é que o seno de x é zero? No zero, no π, nos 2π, no 3π, ou seja, em todos os caras com formato kπ. Bom? Então, observa-se que aqui na construção dos valores notáveis, tanto o zero quanto o π, ela não existe, né? E os demais valores são calculados exatamente utilizando cosseno de x sobre seno de x. Ok? Observe que a função cotangente, né, também tem suas limitações entre o menos π e o zero e o π e o 2π, e assim sucessivamente. Então, mas esse gráfico aqui é o mesmo, então ele tem tamanho π. Ele também pega, né, ó, se você analisar aqui em torno do zero, se a gente for aqui ver se a gente pegar um cara próximo de zero pela direita, a função está indo exatamente para mais infinito. Mas se você pegar um cara próximo de zero pela esquerda do zero, a função já está indo para menos infinito. Então, ela vai de menos infinito a mais infinito, que significa dizer que a imagem é real. Podemos pegar todos os reais, exceto os caras do domínio, né, como nós já falamos, e o período dela é de 0 a π, porque é de π em π, essa curva sinuosa, ela vai aparecendo. A função cotangente tem uma estrutura muito parecida com a da função tangente, tá, pessoal? Domínio, imagem, período da função cotangente. Então, dada a função f de x igual a cotangente de x, temos que a imagem é os reais, como a gente acabou de explicar, o domínio também, nós acabamos de explicar que é todo x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente no kπ, com k inteiro, e o período também explicamos que é π. Isso analisando a função cotangente de x. Porém, se a gente for analisar o caso geral, fica muito parecido também, digamos que idêntico, né? A função tangente de x, só que agora é cotangente de x, com formato a mais b vezes o cotangente de x, mx mais t, onde esse mx mais t é exatamente o ângulo da cotangente. Temos a imagem continua sendo real do caso geral. Para a gente entender
o domínio, basta pegar tudo que tem aqui dentro, né, que é o ângulo, e fazer isso aqui diferente do capi, e aí você vai em busca do x, tá? Por isso que a gente gera o domínio sendo um x pertencente aos reais, tal que mx mais t, que é tudo que tem dentro do ângulo, diferente do capi, que é exatamente aonde vai acontecendo as problemáticas da cotangente. E o período fica idêntico ao da tangente, com a fórmula π sobre o módulo de m, tá? Onde o m é exatamente o valor que multiplica o ângulo. Vamos fazer um exercício. Determine o domínio, a imagem e o período das funções abaixo. Letra A. F de x igual a 2 menos a tangente de x mais π. Pessoal, vamos logo fazer a imagem, que é o mais simples, né? Aqui é a imagem de f. Então, observe que esse 2 menos a tangente, isso não vai influenciar em nada, tá? Então, esse sinal aqui de menos na tangente, lembrando lá que nosso formato é A mais B tangente de mx mais t. E a gente viu que, independente do A e do B que a gente vai colocar, a imagem sempre vai ser os reais. Portanto, aqui na letra B também a imagem com a mesma explicação também são todos os reais. Agora vamos para o domínio. Como é o domínio? O que nós temos que fazer para encontrar o domínio? É pegar tudo que tem dentro, que é o 2x mais π, e fazer ele diferente do, como é tangente, é o π sobre 2 mais kπ. E isolar esse x. Então, como é que nós vamos ficar aqui? Vai ficar 2x igual a π sobre 2. Se a gente passa esse π para o outro lado, pessoal, ele vai ficar exatamente assim, mais k π menos π. Então, a gente fica aqui com 2x igual a π sobre 2, mais, colocando o π em evidência, então a gente fica assim, com k menos 1 vezes π. Agora passa esse 2 para lá dividindo, então fica, se o 2 vai dividir todo mundo, então ele divide o π sobre 2, então π sobre 2 dividido por 2 já vai ficar π sobre 4, e o outro cara aqui será k menos 1, deixe assim, como k menos 1, vezes π sobre 2, onde esse k pertence aos inteiros. Se você quiser chamar esse k menos 1 de uma outra letra, de um t, por exemplo, para ficar mais ajustado, não tem problema nenhum, tá? Então, a gente está colocando que o meu x, o meu domínio tem que ter essas condições, tá? O meu domínio vai ser todos os reais, sendo que o meu x tem que ser diferente de π sobre 4, mais todos os múltiplos de π sobre 2, ok? E o período, a gente vai utilizar a fórmula. O período vai ser π sobre o módulo de m. Lembrando que o nosso m aqui é 2. Então, sobre o módulo de 2. Portanto, o período é π sobre 2. Vamos para cá. O domínio agora aqui, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos pegar tudo que tem aqui dentro, que é x mais π sobre 3, e fazer diferente, como é cotangente, diferente apenas do kπ. Portanto,
o meu x vai ficar menos π sobre 3 mais kπ, ok? Então, essa é a restrição. Ah, eu não quero pegar esse cara aqui negativo, quero saber quem é o primeiro positivo. É só você, em vez de botar aqui, se você imaginar, eu posso escrever assim, ou então, como é de kπ, então se o k for 1, por exemplo, eu vou ter π sobre 3 mais π. Então, fazendo essa conta, né, só fazendo a continha do lado aqui, se a gente for fazer π sobre 3 menos π sobre 3 mais π, você observa que dá 2π sobre 3, ou seja, eu saio de menos 60 e vou para 120 graus. Tá? Também eu posso deixar assim, ou posso deixar um x diferente de 2π sobre 3 mais kπ, com esse k pertencente aos inteiros. Esse é o domínio. E o período? Período também, a fórmula é a mesma, então fica π sobre o módulo de m. Lembrando que o nosso m bem aqui é 1, ó. Nosso m está aqui, ó. É 1. Portanto, período é π. Ok? E aí fica determinado o domínio, imagem e período das funções. Construa os gráficos das funções a seguir. Os mesmos gráficos que nós colocamos, né, da função que nós fizemos anteriormente, nós coletamos imagem, período e o domínio, né? Nós vamos fazer esses gráficos aqui. Foi que nós colocamos lá na letra A, que na questão anterior, só para a gente voltar, nós colocamos na questão anterior que a cada π sobre 4 tem uma restrição e que o período é π sobre 2. Tá? Para a gente fazer aqui primeiro. Então, nós vamos verificar o seguinte. Só para a gente fazer a construção do gráfico. Vou fazer aqui. π sobre 2. Nós temos já a primeira restrição em π sobre 2. Lembrando que próxima restrição. Lembrando que o período, a função, é π sobre 2. Lembrando que o período é π sobre 2 e a primeira restrição é em π sobre 4, né? Voltando novamente aqui na função, nós temos que a primeira restrição é em π sobre 4 e o período é π sobre 2. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos lá colocar em vez de π, botar π sobre 4, porque aí a gente pega já a primeira restrição e π sobre 2 seria o tamanho do período. Então, de 0 a π sobre 4, e π sobre 2 seria o primeiro período. Então, vamos botar aqui o π sobre 2. Vamos fazer aqui também o nosso tracejado. E aí, aquela mesma estrutura de gráfico que a gente vem construindo, nós vamos fazer aqui. Então, primeiro, π sobre 4 é a primeira restrição. Então, quando a gente for traçar o gráfico aqui, o gráfico ele vai encostar aqui, mas ele não passa. Tá? E ele também viria para cá, tendo uma restrição aqui em menos π sobre 4.
Aí a mesma coisa acontece para cá também, né? Ó. Ele vem aqui na restrição do π sobre 4, passa aqui, e aí ele avança para o outro lado também, fazendo a restrição. Lembrando que aqui tem uma limitação, né? Se aqui eu tenho 0, π sobre 4, π sobre 2, aqui eu teria a limitação em 3π sobre 4. E aí, como aqui também eu tenho a minha limitação de menos π sobre menos π sobre 4. Então, observe que menos π sobre 4 a π sobre 4 dá exatamente π sobre 2, que é o tamanho do período. Só que aí, eu estou construindo a função tangente, eu estou construindo essa daqui, ó, tangente de 2x mais π, que é essa verde. Mas eu quero construir a f, então eu preciso fazer menos a tangente. Ora, o que é menos a tangente, pessoal? É fazer essa mesma curva, só que no sentido contrário. Então, o que está aqui eu faço aqui embaixo, o que está aqui embaixo eu faço aqui em cima. É como se eu fizesse uma outra curva aqui. Só que nesta curva, eu ainda preciso, eu faço subir 2 unidades. Então, se ela estava tocando aqui no 0, ela vai tocar aqui no 2. Então, resumindo, eu vou criar aqui um gráfico azul. E esse gráfico azul ele vai vir lá de cima, cortar aqui no 2, mas continua ainda com a mesma restrição, pessoal. Ó. Novamente, aqui, ó, o gráfico que vem lá de cima, ele vai próximo, corta aqui na altura da imagem que vai dar 2, e aí ele se aproxima aqui. Ó. Então, esse gráfico azul é exatamente o gráfico da função f. Okay? Na função cotangente de x, nós vamos ter também algo muito parecido. Tá? Muito parecido com o que a gente fez aqui na letra A. Então, o que nós vamos fazer? Lembrando que aqui na cotangente de x nós temos período, π, e nós temos a nossa restrição, o domínio, que é o x diferente de 2π, 2π sobre 3. Essa é a nossa restrição, né? A primeira restrição que nós fizemos, só voltando lá, nós temos 2π sobre 3 mais kπ. Essa foi a restrição que nós fizemos. Pronto. Então, feito isso, mais kπ. Observe que nossa primeira restrição aqui, vamos fazer essa primeira aqui, a função cotangente de x mais π sobre 3. Então, fica o seguinte, a primeira restrição seria no 2π sobre 3. Então, eu tenho aqui o 2π sobre 3. Qual é o próximo? É pegar 2π sobre 3 e somar mais π, tá? Se eu pego 2π sobre 3 e somo mais π, eu tenho uma outra restrição. Quem é a restrição que está aqui, pessoal? Bem aqui. A gente lembra. É a menos π sobre 3. Aqui foi a nossa restrição. Se eu pegar 2π sobre 3 e somar mais π, nós vamos ter 5π sobre 3. Ou seja, saímos de 120 graus e fomos para 300 graus. Aqui seria 5π
sobre 3. O gráfico da cotangente seria o seguinte. Então, você viria com o gráfico aqui. Vou fazer esse gráfico em verde. Então, essa parte aqui da cotangente de x mais π sobre 3, né? É um gráfico que vem aqui. Ele se aproxima, vai cortar aqui e vai fazer isso. A mesma coisa aqui, né? Ó. Ele vem próximo, vai cortar lá e faz isso. Só que a gente precisa subir mais uma unidade. Se eu vou subir isso aqui mais uma unidade, então o que vai acontecer aqui? Vou fazer de azul. Então, esse gráfico, se ele já tinha um valor aqui, que é uma raiz, para x igual a 0, então eu vou subir mais uma unidade. Então, ele vai cortar, vai vir um gráfico lá de cima também, cortando aqui e fazendo isso. Mas sem ultrapassar essa linha tracejada. É um gráfico que vem lá de cima, faz isso aqui e vai se aproximar aqui, sem cortar a linha. Tá? Então, esse gráfico aqui azul é o gráfico da função f, que representa a função cotangente de x. Função secante. É toda função f de d em r, de d em r, tirando o intervalo de menos 1 a 1. Onde o d, que é o domínio, é um x pertencente aos reais, tal que o x é diferente de π sobre 2 mais kπ, com k inteiro. Tal que. Então, a função é escrita como secante de x ou simplesmente y igual a secante de x. E aí vale ressaltar que a função secante de x, pessoal, a gente tem que lembrar que é o inverso do cosseno. Então, isso é 1 sobre o cosseno de x, que por sua vez, isso aqui tem que ser diferente de zero porque está no denominador. Ok? Então, lembrando que este gráfico aqui que nós estamos construindo, pessoal, é o gráfico da função cosseno. Mas eu não quero a função cosseno, eu quero a função secante. E observe que a função secante, ó, a imagem dela são todos reais, tirando o intervalo de menos 1 a 1. Então, quer dizer que eu não vou, a minha função não vai passar aqui. Então, a gente precisa primeiro, outra coisa, no domínio existem restrições, né? Já que a gente não pode construir, o cosseno tem que ser diferente de zero, existem as nossas restrições de π sobre 2 mais kπ. Eu vou construir primeiro as linhas das restrições. Aqui tem as linhas das restrições em π sobre 2, em menos π sobre 2, em π sobre 2, 3π sobre 2. A outra linha bem aqui seria o 5π sobre 2, e em cada linha dessa a gente vai construir a função secante. Como é a função secante? Aí a gente pega a curvatura que foi feita aqui, vamos observar essa primeira curvatura aqui de menos π sobre 2 a π sobre 2 e produz essa curva aqui em cima. Certo? Produz a curva aqui em cima. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. De π sobre 2 a 3π sobre 2, a curva estava aqui embaixo e a gente produz a curva sentido contrário. Por que sentido contrário? Porque é o inverso. Então, para você fazer a função secante, você faz a função cosseno e faz os seus inversos na parte superior e na parte inferior dos gráficos. Domínio, imagem, período da função secante. Nós temos a imagem, são todos os reais, tirando o intervalo de menos 1 a 1. O domínio da função secante é o mesmo domínio da tangente, pessoal. É o mesmo da tangente, então, é todo x real, onde o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. E o período, se a gente observar, o período é 2π. Tá? Se a gente voltar lá, observe que a gente tem uma curvatura em cima e uma curvatura embaixo, então fica período 2π. E o caso geral fica com A mais B secante de x, mx mais t,
nós vamos ter a imagem sendo todos os reais, tirando o intervalo de A menos B e A mais B, se o B for positivo, e tiraria o intervalo de os reais tirando o intervalo de A mais B e A menos B, se o B for negativo. E o domínio, basta a gente pegar o mx mais t e fazer ele diferente do π sub 2 mais kπ, né? É o mesmo domínio da tangente. E a fórmula do período é a fórmula padrão 2π sobre o módulo de k. Desculpa, sobre o módulo de m. Função cossecante. A função cossecante é uma função de domínio d em R, tirando o intervalo de menos 1 a 1, é onde o domínio é diferente a um x real, onde esse x é diferente de um kπ. Então, aqui a gente já muda um pouquinho, porque a função cosseno de x, ela é o inverso do seno. Então, ela é 1 sobre o seno de x. Portanto, se ela é o inverso do seno, o seno tem que ser diferente de zero. E se o seno tem que ser diferente de zero, o domínio da função cossecante é o mesmo domínio da função cotangente. Tá? E aí, a gente pegando os gráficos, nós temos a função aqui seno, né? Produzimos a função seno. Na função seno, vamos construir aqui os intervalos kπ para fazer as restrições. Fiz uma restrição no 0, no π, no 2π, seria no 3π, e assim sucessivamente. E em cada intervalo, na parte superior, você faz a função. Se aqui tem a curvatura em cima, faz uma curvatura ao contrário, nas partes superiores, e nas partes inferiores, a gente faz a mesma curvatura. Se tem uma curvatura aqui embaixo, a gente faz também a curvatura no sentido contrário, porque nós estamos tratando da função 1 sobre o seno de x. Domínio, imagem, período da função cossecante. Nós temos os mesmos casos. Imagem, são todos os reais tirando o intervalo de menos 1 a 1. O domínio, são todos os x real, para o que o x tem que ser diferente do kπ, ou seja, o mesmo domínio da cotangente. O período é 2π e o caso geral é A mais B mais a cossecante de x, mx mais t, né? É muito parecido com o da cossecante. E a imagem, domínio e período, o mesmo que nós trabalhamos lá na função cossecante, vale aqui para a função cotangente em relação à imagem. E em relação ao domínio, a gente pega tudo que tem aqui dentro, que é o mx mais t, e faz ele diferente exatamente do kπ. Tá? E é isso que nós temos aqui. Ó. E o período é o mesmo período também que nós trabalhamos lá da função secante, tá? 2π sobre o módulo de m. Fazendo exercício, construir os gráficos das funções. Aí ele bota aqui para a gente construir a função cossecante e pede para a gente construir da função f, que é módulo da secante, cosseno de x. Na letra A, nós temos a função f igual ao módulo da função cossecante de x. Então, o que a gente vai fazer? Pessoal, a função cossecante, lembrando, como é o gráfico da função cossecante? Tu tem que fazer a função seno, foi isso que a gente fez. A gente faz a função seno, só para a gente entender, bota aqui, função seno, vai aqui embaixo, e vai fazendo essa curvatura, né? Ela vai aqui, e a gente vai fazendo essa curvatura. E aí segue. O que a gente vai fazer aqui na função cossecante? Nós temos que fazer as curvas. Então, nessa parte aqui de cima, a gente faz a curva nesse sentido. Aqui a curva nesse outro sentido. Aqui a curva também seria nesse sentido. Assim. Só que a parte de baixo, a gente teria que fazer a curva aqui embaixo. Só que aqui tem um módulo. Como tem um módulo, significa dizer que essa curva que eu faria aqui embaixo, ela vai ser produzida aqui em cima. Portanto, eu vou ter uma outra curva aqui, ó. Detalhe, essas curvas não se triscam, porque existe a restrição do domínio, tá?
Então, fica esses u's, digamos, aqui em cima, sem se triscar, porque existem as restrições. Aí vale ressaltar, obviamente, que a função f é uma função sempre maior ou igual do que 1, né? Então, qual é a imagem da função f? Se ele perguntar aqui, quem é a imagem desta função bem aqui? A imagem dessa função aqui nada mais é do que um y pertencente aos reais, tal que y maior ou igual do que 1. A função funciona de 1 para cima. Na função secante, é o mesmo procedimento, pessoal. Ele vai fazer o módulo, só que o módulo só vai funcionar para cá. Então, vamos construir a função secante para cá, seria uma função... Se a gente fosse construir a função secante é o inverso do cosseno, então a função cosseno é uma função que ela viria aqui embaixo, viria aqui em cima, iria fazendo essas curvaturas aqui, né? A função, isso é a função cosseno, né? Aí se eu boto aqui, ela continua. Aí eu já vou trocar aqui de cor, porque já que é o cosseno, ela vai continuar fazendo a curvatura dela aqui, assim, e vai embora. Ok? Só que isso vale, essa curva verde eu fiz, porque é para x maior ou igual do que zero, está resolvido. Mas essa aqui é para x menor do que zero, então eu tenho que ver para cá. E aqui vem a função módulo da secante. Então significa dizer que esse pedacinho aqui em cima está feito, tá? E este outro pedacinho aqui vai ser feito também aqui, ó. Porque esse pedaço que era feito aqui, ele está aqui sendo feito. E este pedaço aqui embaixo seria uma curvatura aqui, mas essa curvatura não tem mais aqui, porque tem um módulo. Então, essa curvatura que seria feita aqui, ó, aqui teria uma curva, a gente vai produzir ela bem aqui. Então, ela faz aqui, ó. Tá? E aí a gente pega o mesmo estilo. Resumindo, eu tenho vários u's, onde a última perna aqui, né, desse u, ele começa e ele não termina. Ele emenda na função cosseno. Então, digamos que dessa primeira restrição aqui, pessoal, que é menos π sobre 2, se você pegar essa primeira restrição aqui, que é menos π sobre 2, para frente, ela é contínua, mas para trás, existem vários pontos de descontinuidade no menos 2π, no menos 3π e assim sucessivamente, tá? Imagem real. Observe, se a gente for olhar, desculpa, imagem real não. Se a gente for olhar a imagem aqui, ó, a imagem sobe aqui para mais infinito, mas aqui ela fica variando aqui dentro. Então, se eu fosse perguntar, quem é a imagem desta função? Seria um y pertencente aos reais, tá ok. Aí o y seria maior ou igual do que menos 1. Porque ele começa aqui, ó, do menos 1, porque é os pontos que ele vai triscar, lembrando que aqui embaixo trisca, tá? E aí ele vai daqui para cima. Ok? Então essa aí é a função f. E aí bons estudos, tá? Vão pegando todo o material. Não fique preso apenas nessas aulas aqui, o conteúdo é extenso. Tem toda uma listagem de material também foi colocado no plano da disciplina, vários vídeos para vocês também fazerem um estudo, como também todo o material em PDF. E aí, estudem bastante, qualquer coisa, vamos tirando as dúvidas dentro do grupo. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos.